espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Ouve o teu templo eterno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Boa noite, meus irmãos. Estou com muita saudade de todos. Pela falta de nós estarmos reunidos juntos, né? Falta do nosso trabalho, muita saudade dos nossos trabalhos. Pedir que Deus nos conceda, meus irmãos, a bênção de inteligência e sabedoria para que nós possamos sair mais forte, mais unido no final de tudo isso, e que possamos buscar do fundo dos nossos corações melhorar e cultivar, buscar usufruir do que a gente tem de bom dentro do coração de cada um de nós. Quando Deus determinar que essa epidemia acabar, que possamos se reunir com muito mais amor, com muita mais bondade, com muita mais caridade. Que Deus nos conceda a bênção dessa inteligência, dessa sabedoria, para fazer as coisas com muito mais dedicação, com muito mais amor do que o que já somos juntos. E nós juntos, meus irmãos, somos muito fortes. E que Deus nos abençoe, nos proteja e que fique sempre conosco, hoje, amanhã e sempre, e somos todos semear. Cuidar de idosos é um ato de amor. Neste momento em que eles estão vulneráveis à pandemia do coronavírus, é importante manter uma alimentação saudável e de qualidade. Preparar as refeições, cuidar da casa, brincar com o animal de estimação, estimula a atividade física sem sair de casa. Se ela ou ele fizer uso de medicação, tenha em quantidade suficiente para 2 semanas ou mais, mantendo o acompanhamento à distância pela equipe de saúde. Se o idoso morar só, faça-se presente por telefone ou mensagens, sugerindo atividades como leitura, ouvir música, assistir filmes. Com pequenos cuidados, você demonstra um grande amor.
Cuide-se, você também. Quero aprender sua lição que faz tão bem pra mim. Agradecer de coração por você ser assim. Legal ter você aqui, um amigo em que eu posso acreditar. Queria tanto te abraçar. Pra alcançar as estrelas não vai ser fácil, mas eu te pedi. Você me ensina como descobrir qual é o melhor caminho. Foi com você eu aprendi a repartir tesouros. Foi com você que eu aprendi a respeitar os outros. Legal ter você aqui, um amigo em que eu posso acreditar. Queria tanto te abraçar, pra mostrar pra você que eu não esqueço mais essa lição. Amigo, eu ofereço essa canção ao mestre com carinho, pra mostrar pra você que eu não esqueço mais essa lição. Amigo, eu ofereço essa canção ao mestre com carinho. Bom dia, família Semear. A gente está passando hoje para dizer que a gente está com muita saudade de todos vocês, principalmente das nossas crianças que brincam com a gente no sábado, né? Que a gente canta, se diverte, tem as aulinhas, né? Da evangelização. E a gente queria dizer que para todos vocês, fiquem em casa, aguentem mais um pouquinho, logo logo a gente vai estar juntos novamente, brincando, né, nos divertindo, confraternizando e falando de Jesus. Um beijo enorme a todos e até a volta. Tchau! Tchau!
sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito, um universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Namastê, eu, Sandra Pimenta, daqui do meu estado de recolhimento. Nesta hora que se faz tão necessário estarmos separados fisicamente, com o coração cheio de saudade da família Semear, quero me conectar aos irmãos queridos para juntos vibrarmos em harmonia pelo nosso planeta, pela nossa casa espírita, pela nossa família, pelo próximo, para que logo, logo possamos estar juntos e nos abraçar. Beijo no coração de cada um. Ficar
Ficar em casa é uma arma poderosa contra o coronavírus. Disso todo mundo sabe. E para um isolamento social saudável, o Minuto Saúde veio ajudar. Isolamento social não significa descuidar da saúde. Você está em casa justamente por ela. E para mantê-la em dia, hidrate-se. Um corpo hidratado está pronto para qualquer combate. Alimente-se bem, aproveite o tempo extra para cozinhar. Pratique atividade física. Não fique só no sofá ou na cama não. Pule corda, faça alongamento abdominal. Mantenha as mãos limpas. Lave-as com água e sabão várias vezes ao dia. E se estiver trabalhando, faça pausas. O descanso revigora. E não menos importante, procure formas de se distrair. Coloque aquela série em dia, assista novamente seus filmes preferidos. Os jogos de tabuleiro podem fazer a alegria da família. Seguindo essas dicas, este período de isolamento vai passar rápido. E você estará contribuindo para acabar com a transmissão do coronavírus. Então fica a dica, fiquem em casa com saúde. Tchau, até o próximo Minuto Saúde. Poderosa força que ilumina o meu ser, guia meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito,
me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Oração da esperança. Senhor, os homens reúnem-se no mundo para pedir, reclamar, maldizer. Legiões humanas devotadas à fé entregam-se para que as comandes. Multidões sintonizam contigo buscando servir-te. Permite-nos agora um espaço para a gratidão por estes dias de entendimento fraternal, vividos na casa que nos emprestaste para o planejamento das atividades evangélicas do futuro. Como não estamos habituados a agradecer e louvar, sem apresentar o rol das nossas súplicas, permite-nos fazê-lo de forma diferente. Quando quase todos pedem pelos infelizes, nós nos atreveremos a suplicar pelos infelicitadores. Quando os corações suplicam em favor dos caídos, dos delinquentes, dos que se agridem, nós nos propomos a interferir em benefício dos que fomentam as quedas, os delitos e a violência. Quando os pensamentos se voltam para interceder pelos esfaimados, os carentes, os desiludidos, nós nos encorajamos a formular nossas rogativas por aqueles que respondem por todos os erros que assolam a terra, estabelecendo a miséria social, a falência moral e a derrocada nas rampas éticas do comportamento. Não te queremos pedir pelas vítimas de todos os matizes, senão pelos seus algozes, os que entenebreceram os sentimentos, a consciência e a conduta, comprazendo-se quais chacais sobre os cadáveres dos vencidos. Tu que és o nosso pastor e prometeste apoio a todas as ovelhas, tem misericórdia deles, os irmãos que se cegaram a si mesmos e ensandecidos ateiam as labaredas do ódio na terra e fomentam as desgraças que dominam no mundo. Tu podes fazê-lo, Senhor. E é por isto que, em te agradecendo todas as dádivas da paz que fruímos, não nos podemos esquecer desses que ardem nas labaredas cruéis da ignorância, alucinados pelos desequilíbrios que os tornam profundamente desditosos. Retira dos nossos sentimentos de amor a cota melhor e canaliza para os irmãos enlouquecidos na volúpia do prazer, que enregelaram o coração longe dos sentimentos de humanidade e que terão de despertar um dia sob o látego da consciência que a ninguém poupa. Porque já passamos em épocas remotas por estes caminhos, é que te suplicamos por eles, os irmãos mais infelizes, que desconhecem a própria desdita. Quanto a nós, ensina-nos a não fruir de felicidade, enquanto haja na terra e na pátria do cruzeiro os que choram, os que se debatem nos desvãos da perturbação e consciente ou inconscientemente te negam a sabedoria, o amor e a condução de ternura como pastor de nossas vidas.
quando os teus discípulos aqui reunidos encerramos esta etapa, damos-nos as mãos e emocionados repetimos como os mártires do passado: Ave Cristo. Em tuas mãos depositamos nossas vidas, para que delas faças o que te aprouver, sem nos consultar o que queremos, porque só tu sabes o que é de melhor para nós. Bezerra de Menezes. Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa da FEB TV, o Evangelho à Luz do Espiritismo. E hoje nós vamos estudar a passagem Pedi e obtereis. E vamos pedir aqui para o Afonso ler para a gente o texto, né, Afonso? Está no capítulo de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. De 5 a 8. Vamos lê-la. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrar aos homens. Amém vos digo que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora a teu Pai em segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim, não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de pedirdes a Ele. Poderia ler a prece do fariseu e do publicano para também na tradução do Haroldo? Que dá uma contextualizada. Exato. Né? Está em Lucas, Célia. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Isso. E contou também esta parábola para alguns que, persuadidos em si mesmo de serem justos, desprezavam os restantes. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava dizendo a si mesmo estas coisas: Ó Deus, eu te dou graças porque não sou como os demais homens, exploradores, injustos e adúlteros, nem também como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo quanto adquiro. O publicano, porém, de pé, à distância, não queria nem levantar os olhos para o céu, mas batia no seu peito, dizendo: Ó Deus, tem compaixão de mim, pecador. Digo-vos, este desceu para casa justificado, porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a si mesmo será exaltado. Deixa eu só te perguntar. Digo-vos, este desceu para casa justificado. Isso é interessante, né? Porque havia uma interpretação que era corrente assim entre as escolas dos fariseus sobre a justificação. E o que era isso? Quais os critérios e qual o caminho para que alguém seja declarado um homem justo, um justo? Né?
É mais ou menos assim, hoje nós temos o homem de bem. O que eu preciso fazer para ser um homem de bem? Então está lá elencado pelo Kardec todos aqueles atributos, aquelas qualidades. E ele se perguntava, o justo, porque só o justo herdará o mundo vindouro. Quer dizer, no mundo regenerado, só permanecerão os justos. E os justos de todas as nações da terra. Não era só da nação hebraica, não. Então ele se perguntava, o que é preciso ter? O que eu preciso expressar para ser considerado um justo? Então vinha uma série de construções, uns estabeleciam 613 mandamentos, você tinha que cumprir, aí outros diziam, não é isso tudo, são 10. E aí vem o Hillel e propõe 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. E o restante é apenas um comentário, dessas 2 obrigações. Se você fizesse isso, você estaria justificado, ou seja, você foi declarado justo. E aí herdava a vida eterna. Então é bonito isso, porque ele chega para Deus querendo se vangloriar. Olha, eu sou... né? E o outro fala, eu sou pecador. Quer dizer, faltou humildade, né? Ele podia ter outras virtudes, mas não tinha humildade. A humildade é um pré-requisito para ser declarado justo. É interessante isso, né? E tem no Paulo Estevão, quando o Saulo vai no julgamento de Estevão, ele começa a se vangloriar, né? E aí o Estevão dá uma alfinetadazinha e diz que em Deus ninguém deve se vangloriar e tudo. Aí ele toma aquele susto, né, e para de fazer. Você ia ler uma passagem do... da ação da prece, mas não sei se... O Flávio tem uma questão, 2 questões, né, Flávio, no Livro dos Espíritos. 58 e a 659. A 658, a pergunta é a seguinte: mas não creais que o sensibilize a prece do homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. É 658. Aí ele fala da qualidade da prece, né? A gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, 34, ele fala a qualidade da prece. E aqui no livro, ele fala em Louvor da Prece, o livro da Esperança, faz um comentário, orar enfim com humildade como publicano, e não com orgulho como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vós comparardes aos outros, procurai o que há de vós de mal. Nossa! Que a gente sempre se compara para o outro lá embaixo e a gente lá em cima, né? Você tem que se colocar lá embaixo, né? E aí ele reforça ainda aqui no comentário de Emmanuel, dizendo assim: se guardas esse ou aquele problema de consciência, depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da prece mesmo assim. É a eficácia da prece mesmo, né? Eu fico preocupado, sempre tive preocupação com relação à questão do mecanismo da prece, né? Como é que isso se dá de fato, né? Esse pedir e obtereis, né? O que a gente pede? O que a gente obtém? E como é que isso se dá, né? Aí, graças à doutrina espírita, a gente hoje tem um entendimento, digamos assim, um tanto quanto melhor desse mecanismo, dessa ação, né? Porque eu acho muito bacana e louvável, né, aqueles cristãos antigos ou mesmo não cristãos que conseguiam fazer suas preces, essas preces, sabe, essa conversa com Deus que chegava até Deus, que retornava para eles em forma de algum bálsamo, né, sem eles saberem como é que isso se dava, apenas um colóquio íntimo entre ele e o Pai. E o Espiritismo veio trazer para a gente uma explicação mais clara, né, como está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Haroldo. Ele fala aqui do capítulo 27, né, pedir obtereis. Dos itens, né? Item 9 e 22. Isso. Né? Aí, nesse item 9, ele vem explicando, né, que a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. A gente dá um pulo para o 10, né, para o item 10, porque ele fala que o Espiritismo torna compreensível essa ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento.
Aí a gente vê essa beleza do estudo do Evangelho como aqueles princípios básicos da doutrina espírita, né? Sabe, tá tudo ali. Deus, evolução, né? Tá tudo ali. Tudo ali. A evolução, a pluralidade dos mundos habitados. A gente estudando a doutrina espírita, a gente se vê mergulhado no fluido cósmico universal, que é onde se dá esse mecanismo, né, de ida e vindas de pensamentos, que é o que faz nossa prece chegar até o Pai. Você tocou num ponto-chave, porque a doutrina espírita definiu Deus, Espírito e Matéria, a Trindade Universal. E compreendendo bem isso, e essa questão da matéria, que é toda ela transformação do fluido cósmico ou universal, que é o nome que a doutrina deu, para essa emanação que sai do todo sabe e enseja a criação dos mundos, das condições as mais diversas que vão ao infinito, a gente passa a compreender como que há essa integração dos seres que vibram e que passam através do campo mental a absorver as ondas, né? Há um intercâmbio permanente. O indivíduo pode estar em Sírios, mas se tem alguém que sintoniza com ele, é imediato. O Chico falava muito dos fluidos teledinâmicos. O espírito necessariamente com uma comunicação mais elevada, ele não precisava estar no ambiente. Se há sintonia do médium com ele, se ele se eleva na prece, que é uma condição de expansão de potenciais, né? Você busca a fonte te responde. Porque são os intermediários de Deus, né? Que operam nos mundos da amplidão, nos sistemas de mundos, né? Então é bonito, é um estudo científico mesmo. Exato, que a doutrina mostra pra gente o mecanismo, né, do funcionamento da prece, né? E a gente, por incrível que pareça, chega ao final do primeiro bloco. Voltamos em breve para o próximo bloco. Voltamos ao segundo bloco do programa O Evangelho à Luz do Espiritismo, hoje com o tema Pedi e Obtereis. E nós lembrávamos aqui sobre que a prece também é relacionamento com Deus, né? Eu me lembrei de um caso da Madre Teresa de Calcutá. Ela foi entrevistada por um repórter e o repórter perguntou para ela assim, né? E quando a senhora está em prece, a senhora diz que conversa com Deus, o que a senhora fala para Ele? Aí ela disse assim, eu não falo nada, só escuto. Aí o repórter achou aquilo meio estranho, perguntou assim, e o que ele fala com a senhora? Aí ele não fala nada, só escuta. Interessante. E porque a gente fica numa preocupação, às vezes, e a gente vê isso, que precisa aprender a fazer prece. Tanto nós precisamos aprender a fazer prece, que Kardec coloca uma coletânea de prece no final do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque muitas pessoas vão fazer prece, fazem uma palestra. Começam a falar com o público, como se estivesse fazendo uma palestra, quando na verdade a conversa é com Deus, não é com o público. Não é? E também vai chegar um tempo que a gente vai superar até a questão da conversa, porque o que é a prece a não ser colocar-se em relação com Deus? Entrar em contato com Deus, né? E você imagina, por exemplo, duas pessoas que se amam, né? Uma mãe, um filho, ou um casal, às vezes eles ficam um ao lado do outro sem dizer nada. E numa interação impressionante. E numa interação profunda de olhar, né? Um olhar de aprovação, um olhar, se você se sente compreendido, você se sente acolhido, sem que nenhuma prece tenha sido proferida. Então eu acho bonito esse caso da Madre Teresa de Calcutá, porque mostra que prece é relacionamento com Deus. E ela dizia também que é o seguinte, né, com relação ao pedir e obtereis,
que a prece era o mais alto nível da educação do desejo. Porque quando eu entrava em prece, eu entrava num processo, a gente entra num processo de educação do querer. Né? Eu começo a examinar o que eu quero, o que eu desejo. O Seu Honório falava muito isso, né? A evolução só se desdobra a partir do nosso desejo, do nosso querer. Porque o Criador não impõe. Então, à medida que você vai manifestando a vontade de percorrer esse ou aquele caminho, ele vai desdobrando providências no sentido de atender, evidentemente, quando as reivindicações estão dentro das suas leis de amor, de justiça, né? de equilíbrio. Então, é um processo educativo, porque você entra em relação com Deus e num relacionamento você se transforma, né? Nesse sentido aí, Haroldo, acho que vai casar bem. O item 22 do Evangelho segundo o Espiritismo já começam as instruções dos Espíritos. Maneira de orar. Maneira de orar. Porque a gente escuta. Eu vou ler já. Eu vou ler porque o texto ele fala, quando for orar, né? Entra no quarto e tal. Muita gente interpreta errado, né? Muita gente até criou-se meio que um sacerdócio organizado. Muita gente acha que orar é aquela coisa, uma coisa até local fechado, nem se enclausurar, né? Eu achei bacana uma palestra que eu vi do Seu Honório, onde ele fala assim, o texto fala isso, mas o texto não fala assim, não tem barulho não, viu gente? Não vai ter burburinho, não vai ter problema não. Não, muito pelo contrário, a gente pode orar mesmo em meio às tribulações, em meio à confusão que nossa vida está, qualquer momento. E aí vem um espírito e fala, é tão bacana que ele diz assim, o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. A gente sabe que existe o desdobramento do sono físico, né? O espírito vai. Quando volta, primeiro ato, primeira ação do espírita é orar, do ser humano. É fazer essa oração. E nesse texto aqui, ele ensina como que a gente deve orar, né? O que a gente deve pedir. É nesse texto que ele fala sobre que a gente deve louvar a Deus, pedir e agradecer. A prece pode ter essas três conotações. Exatamente o que está também no Livro dos Espíritos, questão 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer três coisas: louvar, pedir, agradecer. Agora, Afonso, no tempo que você tem de doutrina espírita, de movimento espírita, você já foi em algum evento espírita que foi aberto ou fechado com uma prece de louvor a Deus? Eu já vi prece de pedindo, né? Que essa a gente faz todo dia. Prece de agradecendo. Vá, agradeça essa reunião, agradeça esse evento. Mas já viu uma prece de louvor? Eu acho que talvez nós nem entendemos bem o que é louvor. O que é louvor, né? Vamos pensar. Fala para nós. Olha só, dentro disso, você lembrou bem, mas a gente vai ler os livros de André Luiz. Por aí exemplo, tem, né? Aí tem. Prece de louvor. Quando o mentor, né, vai falar alguma coisa, ou vai explanar alguma coisa lá para os espíritos, ele começa com a prece. E a prece começa com aquele louvor, engrandecendo o Pai. É impressionante. Belo exemplo. Afonso, eu lembro de louvor, você vai me entender bem, né? A gente que gosta de música, quando você vê um grande instrumentista, um grande artista que você gosta, que você tem uma identificação, você tem um impulso natural de dizer, nossa, mas ele toca bem demais, meu Deus, ele faz uma carreira, ele gravou esse CD, olha, nessa música a interpretação dele, e você começa a falar como uma criança entusiasmada do que a pessoa fez, da biografia dela, do trabalho dela, da obra, de como que ele chegou até aquele ponto, dos projetos futuros. Então, e com relação a Deus, né? Louvar a Deus não seria assim, você começar a buscar as obras dele, as coisas que ele deixou da sua criação, a beleza dessa criação, a ação dele agora presente na nossa vida, os planos, né?
assim, vamos falar numa linguagem de jovem, de 12 anos, é uma tietagem, mas uma tietagem a Deus, né? Uma tietagem a Deus, né? Tirar uma foto, pegar um autógrafo. O louvar também pode ser aquela prece através do trabalho. Aí me veio agora a história de Célia, 50 anos depois, que quando ela, para poder ser amparada, ela se transformou num padre, né? E foi expulsa por causa de uma calúnia. O que ela fez? Ela foi morar num casebre fora do mosteiro ali e ela ficou lavrando a terra até os seus últimos dias. E nesse lavrar, ela orava em louvor, porque ela estava ali trabalhando dia e noite. É como a gente entregando a Deus. Isso é bonito para mostrar que não precisa de grandezas humanas, mas a submissão plena é a grande obra. Você se submeter. Essa é uma incógnita mesmo, né? Porque ela passa... E é uma estrela de Sírios, você pensa bem? Por isso que Emmanuel, olha como que Emmanuel fala do assunto. No livro Pensamento e Vida, capítulo 26, ele diz no primeiro capítulo que a mente é o espelho da vida em toda parte. E aqui ele diz assim, a oração é o divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. A face do espelho é direcionada... Um telescópio posicionando-se, né? Para o sol maior, né? E refletindo diante da vida. A oração pede horas de ação, sem dúvida nenhuma, porque é o que você estava falando sobre a questão do trato, da relação, da vivência. Então, quando nós mobilizamos o espelho da alma, é vontade, é decisão, é movimento íntimo, para o rumo, né, da esfera superior, elevando padrões e captando essa verdade, ela uma vez assimilada, ela sai, ela reflete. Esse tem sido o propósito, porque nós estamos aqui nos 2 últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a culminância, né, da relação da criatura com o Criador, porque aqui Emmanuel também vai dizer que orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Na medida em que nós estamos num propósito de crescimento, a oração, como Jesus apresentou no capítulo 6 de Mateus, que é entrar no quarto íntimo, no aposento íntimo, naquele templo que diz a poetisa, interno e abandonado, né? Que estava até agora interno, o templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. Então, neste movimento de entrar e em reverência, em louvor, em pedido, conversar com Deus, escutar de Deus, falar e escutar, nós vamos ter o movimento que define criatura ou ser, o filho em relação com o Pai, para o encaminhamento diante da vida. Acho que atingimos com a oração aquele ponto fundamental, superior, de aprendermos ou decodificarmos qual é a vontade de Deus em nosso favor. O que queres que eu faça, Senhor? É isso aí. Então, na verdade, fechando com o que a senhora colocou, o louvar a Deus, na verdade, é o pedir, mas também trabalhar. É o trabalho. Por isso tem um ditado latino, né? Traduzido para o português. Ora e labora. Ora e labora. Aí, porque o Emmanuel coloca assim, se você não trabalhar, é um belo plano que vai se perder. Que vai se perder. E aqui termina o nosso segundo bloco. Nós vamos para o intervalo. E daqui a pouco voltamos para o terceiro bloco do nosso programa de hoje.
De volta ao terceiro bloco do programa Evangelho à Luz do Espiritismo. Hoje estamos estudando o tema Pedi e Obtereis. E agora, voltando às nossas reflexões, né, Wagner? Parece que há um ângulo interessante aí para a gente refletir. É do Palavras de Vida Eterna, capítulo 172, Oração e Cooperação, em que ele aborda esse versículo de Mateus 6,6. Quando orardes, nem entrai para o quarto, cerrada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e ele vai recompensar. Aí o interessante que eu salientei aqui, numa leitura prévia, as nossas dificuldades são as dificuldades de nosso grupo. Primeiro ponto. A outra questão que ele levanta, compreendemos que se na extinção dos nossos problemas pequeninos requisitamos o máximo de proteção ao Senhor, é natural que o Senhor nos peça o mínimo de concurso na supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo. Olha a compensação. Meu Deus, que coisa linda! Então, ele vai falar da nossa paciência, salientar que nós podemos, ao pedir muito, dar um pouco em contrapartida. E quando ele fala cerrar a porta, isso aqui nos remete a um outro pensamento muito interessante sobre a prece. Entrar no quarto íntimo, cerrar a porta. Porque se a gente ficar conectado com o mundo, continuamos aflitos e falamos para o ego. Não falamos para o eu, com o E maiúsculo. Porque existem preces que não... Um companheiro brincava e falava assim, tem prece que não passa do céu, da boca. E a gente ficava pensando na imagem que ele criou. E nós temos preces de ego. Senhor, me dá o carro. Senhor, me dá a casa. Senhor, paga minha conta. Senhor, me tira o namorado da outra. Oh, você entendeu? Prece que é movimento de ego. Ego foi feito para ser desfeito. Nós construímos, nós vamos ver destruir. Lei de destruição entra aí. Mas quando a gente vai para o quarto secreto e cerra a porta, ou seja, o externo não entra, aqui é eu e Deus. É o Senhor orando. Não é? Então, Emmanuel lembra da cooperação. Interessante. Nesse sentido da cooperação, Emmanuel também, no livro da Esperança, coloca lembra-te auxiliando, que é a prece que você faz para aqueles que já desencarnaram. Então, no capítulo 27, também, 18, ele diz, os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, por quê? Verificando que há quem neles pense, menos desconfortados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente lhes desvia do mau pensamento. Então, e aí ele comenta, né? Supõe-te no lugar deles, de quando em quando, notadamente, daqueles que se ausentaram da terra carregando dívidas e aflições. Dar um pouco do nosso tempo para pensar naqueles, pelo menos aqueles que a gente conhece, que conviveu. Só uma lembrancinha rápida dentro disso para ilustrar? Claro. O Arnaldo Rocha, ainda encarnado, contou pra gente que o Chico, quando ia na Fazenda Modelo com ele, o Chico mostrava os ambientes em que ele orava no período da Segunda Guerra. Porque os espíritos mortos na guerra, muitos eram levados pelos benfeitores ali para a Fazenda Modelo, que é no interior, né, natureza. Então montavam acampamentos para cuidar deles ali. E o Chico ia de tenda em tenda orando por eles. E o Chico disse que depois que a guerra terminou, a carona dele na carroça ficava impaciente porque ele tinha que fazer oração, porque diz ele que a coisa pegou tanto a oração, virou um momento tão importante e sagrado, que muitos espíritos, sabendo que ele orava naquele horário, depois do expediente do serviço, iam em busca da prece dele. Então ele não tinha coragem de ir embora correndo sem orar com os necessitados, os espíritos necessitados que compareciam para a prece. Para a gente ver como que isso que você trouxe é uma coisa tão bonita e viva. Orar pelos desencarnados em necessidade. Porque, de uma certa forma, é uma maneira de eles que estão tão desconectados, às vezes,
veem o exemplo daquele que está orando e se sentem solidarizados e aprendem a orar. Orar junto. Entram em contato, né? Se sentem acolhidos. Se sentem acolhidos. Eu lembrei de um outro caso aqui também, quem me contou foi o seu Afonso Soares, da FEB. Ele disse que a Ivone Pereira todo dia pegava o jornal e olhava o nome de pessoas que tinham suicidado. Aí ela anotava o nome e fazia uma prece. Por nome. Todos os dias fazia prece para suicidas. E que às vezes alguns deles vinham até ela depois para agradecer a prece que ela fez. Que coisa, né? Assim, é um gesto... Oração e cooperação. Um gesto pequeno, assim, simples de ser feito, mas de um impacto tão grande. Haroldo, o seu Afonso comentou realmente também que, na realidade, virou uma lista e ela citava todos os nomes. Se surgia mais um, ela acrescentava mais um. E todo dia ela rezava por todos aqueles nomes, nominando um por um. É bonito demais, né? É uma coisa... E às vezes a gente não faz isso, né? Nem para parente que desencarnou, né? A gente não coloca assim o nome, não faz uma prece intercessória. E tem um caso também, já que a assunto é caso, virou caso, tem que até tomar cuidado, senão vira mal no caso. Aquele que o Chico, uma vez que volta de uma viagem, agradece a uma pessoa do grupo, fala assim: ô minha irmã, obrigado por aquela prece que você fez por mim, chegou num momento tão importante e era a energia que eu precisava para enfrentar aquela situação. Era uma companheira do grupo Meibei, né? Lá em Pedro Leopoldo, ele estava numa tarefa em viagem, ela fez uma prece para ele e ele sentiu aquela vibração vindo e chegando ao encontro dele. Né? Como somos sustentados pela prece. Eu queria lembrar um assunto aqui, trazer, o que nós colocamos na nossa reflexão. No livro Entre a Terra e o Céu, nós temos uma orientação lá sobre a prece refratada. Né? Uma moça na Terra faz uma prece para a mãe que havia desencarnado. Só que a mãe não estava em condições de atender. Pelo contrário, a mãe era inclusive um dos instrumentos da desarmonia doméstica, né? Entre a terra e o céu. Então, mas a prece chega no centro, lá em nosso lar, que recolhe as preces. E ali ela é direcionada a alguém, ao Clarencio, e a partir dali surge um trabalho. Então, nós oramos em favor dos que estão sofrendo, estão desencarnados, e não tem problema se nós orarmos pedindo a alguém algo que ele não possa atender, porque a misericórdia divina não abandona, né? Alguém vai atender aquele pedido, não se perde. Então a prece, esse intercâmbio da criatura com o Criador, o maior sistema de intercâmbio entre a criatura e o Criador, ela vai ser sempre benéfica. Agora é preciso saber orar, não é? É preciso saber orar. Simão Pedro estava aprendendo a orar, no livro Boa Nova conta, né? E que ele estava fazendo as preces e não estava recebendo o recurso, né, Haroldo? E aí, com o tempo Jesus vai orientar e vai ensinar, não é? E lá no Boa Nova, no capítulo 18, quando fala do Pai Nosso, tem o dado no último parágrafo que Levi tomou a anotação imediatamente. Então logo Jesus terminou de proferir o Pai Nosso, Levi fez a anotação. Essa é em tempo real, o escrito, a anotação de Levi, né? Foi quase uma taquigrafia, né? Quase uma taquigrafia. E eu ficava sempre pensando assim, porque é curioso, o Kardec aborda temas tão grandiosos no Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra portentosa, e no final uma coletânea de preces. Quer dizer, o livro encerra com uma coletânea de preces. E eu fiquei muito curioso com isso, né? E aí me lembro daquela viagem que a FEB proporcionou, que a gente foi a Jerusalém e trouxemos os livros, né, que hoje estão no NEP, e nós tivemos um encontro com o padre Pierre Lenhard, né, um grande especialista em cultura judaica, etc. e tudo. E aí eu comentava com ele que, sobre a tradição hebraica, a primeira revelação, que eles não tinham um conjunto uma teologia, eles não tinham, por exemplo, um conjunto de dogmas. Era uma coisa mais espalhada, você tinha que ler a literatura para pegar as crenças. Ele falou assim, não, acho que você está enganado. Porque você quer saber quais são os pontos fundamentais da crença do judaísmo, é só você olhar as orações deles, porque a gente ora aquilo que crê.
Aí eu sentei na cara, a gente ora aquilo que crê. Se você quer conhecer as crenças de uma doutrina, de uma filosofia, de uma religião, olha as orações. Aí eu fui para a coletânea de preces do Kardec. Está resumida a doutrina espírita inteira. As preces que o Kardec faz são uma aula de espiritismo. Que beleza. É incrível, né? Que beleza. Então, é como se fosse um resumo da doutrina na prece. A gente ora aquilo que crê. Não é muito bonito. Já que a gente ora aquilo que crê, eu queria pedir permissão para todos, para a gente encerrar esse bloco, com uma prece da Maria Dolores, num livro intitulado Antologia da Espiritualidade, e a prece se chama Agradeço, Senhor. E diz assim: agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor.
Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus,
um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Faz maravilhas e vem do Senhor. Fecunda minha alma, calma o meu coração no pranto e na dor. Remove barreiras, reluzem mancheias, desperta o meu ser para recomeçar. Vem, vem, Senhor, põe tuas mãos sobre a água, cura os enfermos do corpo e da alma, renova o meu coração. Vem, vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui,
mundo está passando por uma epidemia de coronavírus, mas apesar disso não há motivo para pânico. Essa é uma doença que pode ser prevenida com medidas simples. Quer saber quais são? Confira o Minuto Saúde. Contra o coronavírus ou qualquer outra doença respiratória, fique em casa quando estiver doente. Evite contato próximo com pessoas com sintomas parecidos com o da gripe. Lave as mãos com frequência usando água e sabão ou álcool em gel 70%. Principalmente depois do contato com pessoas doentes ou após tossir e espirrar. Use lenço descartável para limpar o nariz. Cubra seu nariz e boca com um lenço ou com a dobra do braço ao tossir ou espirrar. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Não compartilhe objetos pessoais como copos, pratos, talheres e garrafas. Evite aglomerações e mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é um profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos usando o equipamento de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias. Quer saber mais? Acesse saude.gov.br/coronavírus. Até o próximo Minuto Saúde! Poderosa força que ilumina o meu ser, guia meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar.